Vídeo usada começando, rapaziada. E hoje eu trago para vocês as principais diferenças entre o TS400 e o TL1500. Ambos os módulos da mesma marca, ambos os módulos da Taramps, ambos os módulos 400 watts, porém com aplicações iguais, mas não muito, tá bom? Vamos pro vídeo que você vai descobrir tudo sobre esses dois carinhas aqui nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo automotivo, já se inscreve no canal e no final, se gostar do vídeo, deixa o like para fortalecer. Bora pro vídeo. Então vamos por parte, rapaziada. Quando se trata de tamanho, elas têm o mesmo tamanho e utilizam praticamente a mesma carcaça, tá? As diferenças começam mesmo nas saídas e nas entradas. Por quê? Olhando aqui de frente, se você não lê que essa é a TL1500 e essa é a TS400, você praticamente não nota a diferença se segurar elas de lado assim. Virando elas de lado aqui para saídas, as diferenças ainda são bem poucas se você não lê o que está escrito, porque a quantidade de bornes são as mesmas quantidades ali de saídas. Porém, na TS400, a gente tem negativo, remoto e positivo e 4 canais estéreo, né? Todos individuais, de 2 ohms com 100 watts em cada canal. Então a gente tem 4 canais de 100 watts, enquanto aqui a gente tem o mesmo negativo, remoto e positivo, porém a gente tem 2 canais estéreos, né? De 2 ohms cada um e 100 watts, e um subwoofer com 4 ohms e 200 watts. A diferença entre as duas aqui na questão da saída, rapaziada, é que na TS400, você consegue fechar 2 bridge de 200 e colocar 2 subwoofers. E aqui você não consegue fechar o estéreo, né? Você não consegue fechar um bridge entre esses dois. Então, aqui você só consegue colocar um subwoofer e 2 drivers ou 2 alto-falantes menores. Enquanto aqui você pode utilizar ela tanto toda estéreo, quanto também um bridge aqui com subwoofer e 2 drivers ou 2 subwoofers. E isso te possibilita, né? Com a TS400, te dar mais possibilidades, né? Então, eu sempre indico a TS400 por causa disso. Porque elas têm o mesmo preço praticamente no mercado aí. Vou até deixar o link para vocês, para quem quiser dar uma olhada. E essa aqui te propõe mais, é, mais possibilidades até para um futuro também. Você, tenho um subwoofer aqui no grid e 2 drives. Eu quero pôr 2 subwoofers e vou pôr uma outra para fazer a parte dos drives, vou montar um 69, algo do tipo. Então, a TS400 se destaca nisso aí. Agora, pelo lado aqui das regulagens do RCA, a gente tem a TL1500 chegando um RCA, uma regulagem de ganho Bass Boosted somente para o subwoofer, e a gente tem, além também do Power On, né, do LED, de indicação de que está ligada, a gente tem entrada por fio, né? Você pode trazer lá do aparelho por fio se o seu aparelho não tiver RCA. Mas hoje em dia praticamente tudo usa RCA. Já na TS400, a vantagem da TS400 é que ela vem individual, né? Então, se você vai usar um crossover que seja para regular a frequência, você vai ter uma distribuição bem melhor, né? E mesmo se você não for utilizar e você fechar o bridge aqui para fazer uma tri do mesmo jeito que na TL 1500, você vai ter uma regulagem melhor, porque o canal que você fechar, é, porque o canal que você fechar para alto-falante, né, para o subwoofer ou algo do tipo, você vai poder fazer uma regulagem mais precisa para ele aqui, por exemplo, no low pass, e vai ter o ganho dele próprio. E pode fazer um high pass aqui, que é frequências mais altas, com um ganho para eles, para os drivers ou para outros alto-falantes que você for pôr aqui nos outros dois saídas individuais, ou nesse outro bridge aqui também. Ou se você colocar 2 subs, você vai conseguir regular eles individualmente. Então, as principais diferenças dessas duas potências, né, desses dois módulos, é que você tem 3 saídas aqui e aqui você tem 4. Mas elas fazem o mesmo papel. Em que caso eu utilizaria TL1500? Rapaziada, considerando o preço entre as duas, sendo bem igual na maioria das lojas, né, e eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo, eu iria sempre de TS400, pela possibilidade dessas regulagens aqui de crossoverzinho individual praticamente, né, onde você tem regulagem low pass, full e high pass, isso eu vou explicar em outro vídeo, além do ganho individual de cada canal também, né, e também a possibilidade de não só um sub e 2 drivers, você pode montar 2 subs, você pode montar médios aqui também, né? E é muito legal se você quiser crescer o seu som, né? Mudar o seu som no futuro também, você vai poder reutilizar essa potênciazinha. Já aqui na TL1500 você fica meio que fardado a utilizar ela sempre do mesmo jeito, com uma entrada só, com um tipo de ganho só. Você não consegue fazer ela ficar high pass, low pass ou full, e eu vou explicar isso em outro vídeo, igual eu tô falando. E também, essa questão do subwoofer já vinha aqui,
eu não recomendo, né, tá utilizando ela. Ela é boa se o cara quiser montar uma triozinha ali e não pensa em mexer, em pôr outro alto-falante, em nada do tipo, ela vai servir. Mas se você pensa no futuro em aumentar alguma coisa, coisa do tipo, a TS400 vai te atender melhor. Além também de ser melhor de venda. Então, quero vender ela para pegar uma 800, você vai vender mais fácil. A TS400 pode ser utilizada também para usar em drivers, né? Toda em drivers por ser toda individual. E essa aqui você não consegue estar utilizando em drivers, né? Fechar a bridge aqui para pôr 405, 305 e coisas do tipo, TI, essas coisas. Então, aqui é um pouco melhor. Considerações finais, então, para esse vídeo. É isso. Aqui você tem uma maior variedade. Você pode tanto utilizar ela em 4.405, por exemplo, 4 drivers, né, 4 tweeters, ou duas 405 e 2 tweeters, por exemplo, ou 2 médios e duas 405, 2 médios e 2 tweeters, ou um médio, um twitter, entendeu? Tem muito mais possibilidade aqui na TS400, pela individualidade também do ganho e do crossoverzinho aqui, do que na TL1500. Tá? Então, só para encerrar, com essas duas opções na mesa, com elas praticamente o mesmo preço, porque elas custam geralmente o mesmo preço, eu iria de TS400, tá? Mesmo as duas sendo 400 watts, mesmo as duas dando para montar caixa trio, a TS400 você consegue montar somente também em drivers, né, em cornetas, enquanto aqui você não consegue fechar dois bridges para montar, às vezes, dois médios, né, enquanto que você tem essas possibilidades a mais. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa o like. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Eu respondo geral aí, tá ligado? E se inscreve no canal para fortalecer o nosso conteúdo aí. A gente vai trazer mais e mais conteúdo sobre som, sobre mundo automotivo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, até a próxima. Falou!